Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós temos a alegria de conversar com a Bispa Magda Guedes Pereira, que é Bispa Diocesana, Diocese Anglicana do Paraná, e também está atuando como secretária-geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E o tema do nosso bate-papo é Igreja Segura para as Mulheres. Seja bem-vinda, Bispa Magda, é muita alegria ter você aqui conosco. Olá, Rodrigo, é uma alegria minha também estar neste momento conversando com vocês e penso que é uma oportunidade bastante importante para nós termos esse podcast, né, que a Diocese Anglicana de Brasília nos oportuniza, onde a gente pode conversar, né, sobre diversos temas, e também eu tenho acompanhado cada semana, e são temáticas bastante importantes que nos levam a uma reflexão de algumas coisas que devem ser mudadas, que devem ser pautas da nossa vida, das nossas comunidades, da nossa igreja. Então, é uma alegria estar aqui com você. A alegria é toda nossa, Bispa, e fico, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, muito honrado em saber da tua audiência. Estamos sempre à disposição para discutir temas relacionados aos direitos humanos e à igreja. Então, para iniciarmos a reflexão sobre o tema Igreja Segura, eu te pergunto, Bispa Magda, o que efetivamente é Igreja Segura, para que as pessoas que nos ouvem, que ainda não conhecem o tema, possam se familiarizar um pouco? Bem, eu entendo que, primeiro, dizer que quem ainda não ouviu o podcast de algumas semanas atrás, né, onde o Marcel Pereira, que é, né, o nosso ministro leigo da Diocese do Paraná, ele também é membro da Comunhão Anglicana, né, na Comunhão Anglicana, da Comissão da Igreja Segura, e ele fez, né, algumas semanas atrás com o Rodrigo, uma conversa sobre igreja segura. Mas eu vou trazer aqui para vocês o que eu entendo, né, sobre essa temática, que eu penso que é uma temática muito importante para nós, né, como vivemos em comunidades cristãs e de fé, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E essa temática, ela vem lá da Comunhão Anglicana, né, por diversos acontecimentos, né, que foi levado, né, para o ACC, para que esse tema fosse para as igrejas, né, da Comunhão Anglicana, de todas as províncias que fazem parte da Comunhão Anglicana. Por quê? Porque houve várias denúncias, né, de pessoas em diversas circunstâncias de vida que vivenciaram experiências não tão boas, né, ou não boas, né, dá para dizer isso, no ambiente da igreja, né, e foram várias denúncias em diversos âmbitos, né, e a igreja, então, começou a se preocupar com essa temática. E essa temática já faz mais de 5 anos e vem sendo trabalhada. Aqui no Brasil, a Igreja Provincial criou um GT, né, da Igreja Segura, onde realizou alguns seminários, né, principalmente na época da pandemia, que foi online, e agora nós estamos nas portas do sínodo da nossa igreja, que acontecerá de 11 a 14 de novembro, na Diocese Anglicana da Amazônia, em Belém do Pará, e um dos temas que nós vamos estar levando ao sínodo é a Igreja Segura, né? Por quê? Porque precisamos cada vez mais entender o que é ser igreja segura.
E Igreja Segura é um lugar onde todas as pessoas devem sentir-se acolhida, cuidada e tendo os seus direitos, né, plenamente, ou seja, viver a dignidade, com dignidade. Então, nós vamos estar lançando, né, um folder, né, no Sínodo com essa temática para ter um aprofundamento dos temas nas dioceses, nas áreas provinciais, e depois, posteriormente, nós vamos, então, estar organizando materiais, né, que envolvem toda essa temática da Igreja Segura. E como você falou, Rodrigo, no contexto, né, da Igreja Segura para as mulheres, né, então eu gostaria também de trazer esse tema aqui, né, nessa conversa, porque eu penso que ainda as mulheres são, né, pessoas que vivem, né, de certa maneira, algumas situações, né, de exclusão, de violência, né, e então esse tema Igreja Segura também traz essa população, né, de mulheres, né, e na igreja, então, nós temos trabalhado há mais de 15 anos com a temática prevenção, né, de violência doméstica contra as mulheres. Estaremos também lançando a terceira cartilha, que já está pronta, saiu do forno, vai ser lançada no Sínodo, para continuar trabalhando, que infelizmente esse tema ainda é muito, dá para dizer assim, não comum, não sei se diria comum, né? Mas eu diria que é uma temática que ainda a gente precisa estar atento, né? Que é a violência contra as mulheres e meninas. Então, a Igreja Anglicana, nesse ano, está lançando a terceira edição da cartilha, Violência contra as Mulheres, né? E tem um novo tema nessa cartilha, né, que ela é dividida por temas, né, e aí essa cartilha veio como uma revisão, né, das outras anteriores, mas agora com algumas outras temáticas. E uma temática que eu gostaria também de trazer aqui para informar é a questão das masculinidades, né? Então, nós estamos com esse tema, que é bem interessante, que foi escrito, né, por um homem, né, e por um grupo, apoiado por um grupo de homens também, para a gente começar a repetir essas masculinidades aí que a gente tá tendo, né? E a igreja, então, está preocupada, né, e quer aprofundar esse tema, porque nós precisamos viver numa igreja segura. E lá, inclusive, na Catedral de Curitiba, né, da Diocese Anglicana do Paraná, nós temos na entrada do templo um cartaz que diz assim: esta é uma igreja segura, que te acolhe e te recebe, seja bem-vindo. Né? E não foi eu que botei isso lá, não, quando eu cheguei, já estava lá. E as pessoas que chegam, elas perguntam, mas o que é igreja segura? Né? E eu digo, é um lugar onde todas as pessoas são bem-vindas e podem viver, né, com o seu jeito, né, colocando seus dons a serviço, né, dessa comunidade de fé, e é bem interessante. Mas voltando para a questão das mulheres, né, na igreja a gente já deu passos muitos grandes, talvez, né? Mas ainda precisamos caminhar muito mais, né? Porque nós, enquanto Igreja Anglicana, na questão do ministério, né, ordenado, nós temos mulheres diáconas, mulheres presbíteras e mulheres bispas. Hoje somos 3 mulheres, né, na Câmara Episcopal, e temos 6 homens, né, colegas bispos. Mas a gente entende que a caminhada ainda precisa ser mais concreta. Por quê? Porque eu sempre digo, né, quando a gente vai, ouve assim, a paróquia X está escolhendo no processo de eleição
para um clérigo, né, ou clériga. Aí fazem uma lista e apresentam para bispo ou para o bispo. Quem são, né? São vários homens e depois uma mulher, né? E isso é uma coisa que eu vi, né, que eu vivenciei, né, não tão longe, né? Por quê? Porque ainda a nossa igreja tem um olhar masculino, né? E entende que, é o clérigo. Então, é um destaque que eu trago, que a igreja precisa se preocupar e olhar também nessa temática da igreja segura, né? Qual é a atitude que nós estamos tendo em relação ao ministério ordenado para homens e para mulheres. Mas também nessa linha, quando a gente, né, é clériga e é escolhida para ser, né, pároca ou reitora de uma paróquia, eu ouvi nesse tempo de ministério que eu tenho, né, 26 anos de clériga nesta igreja, algumas mulheres dizendo para mim, quando a gente colocou o seu nome, a gente pensava assim, é uma mulher, é diferente, né, talvez a gente não se adapte. Mas foi muito tranquilo, e isso é bom de ouvir, né, de mulheres e homens dizer para a gente assim, que foi muito tranquilo, que a gente está sempre junto, e que parece que o olhar feminino é um olhar mais sensível, né? Então, mas a gente não quer fazer concorrência com os nossos colegas homens, mas a gente quer trabalhar, né, com respeito, com dignidade, exercendo o nosso ministério plenamente como, né, os nossos colegas homens. Então, trabalhar a temática Igreja Segura precisa também nós olharmos, né, como nós estamos trabalhando na igreja o ministério ordenado feminino, né? E na questão, né, episcopal também, eu participei, né, de duas eleições para bispa, né? E nesses processos de eleição, a gente ouve muitas coisas, a gente vê muitas coisas, e uma das coisas que eu gostaria, assim, de destacar é porque eu ouvi, né, de alguma pessoa dizendo assim que nós, né, mulheres, talvez não tivéssemos tantas condições de um colega homem, porque teríamos família, né? Aí algumas colegas são mães, né? Então teriam dificuldade, né, de trabalhar na igreja e ser mãe, ou seja, do lar, né? E eu, que sou uma bispa, né, solteira, eu ouvi também nesse processo dizerem, a gente prefere a outra pessoa porque tem família, tem filhos, né? Então, isso também é um tema que nós devemos tratar, né? Que igreja segura é essa, né? Que faz escolhas não pelos dons que a pessoa tem, não pelo ministério que a pessoa exerce na igreja, mas por a sua condição, né, de ser mãe, ter filhos, ou de ser solteira e não ter esposo, filhos para ajudar, né? Então, eu acredito que nós temos que trabalhar, refletir sobre o ministério ordenado, né, feminino nesta igreja, na ótica desta igreja segura, né? E então é bem difícil às vezes a gente vivenciar isso. E também nas posições, né, de lideranças que a gente exerce, ainda precisamos ter um olhar mais para o todo, né? Como pessoas humanas, né? Como homens e mulheres que precisam estar bem, serem acolhidos e acolhidas na igreja, porque assim nós vamos estar, então, exercendo plenamente o nosso ministério, né? E que não é porque eu sou clériga, né, ou porque eu sou bispa, né, porque eu sou mulher, eu não posso exercer determinadas coisas. E também não é por eu ser
né, uma posição na igreja que eu vou ter privilégios, né? A igreja, né, deve ser o espaço seguro para todos e todas, né, das pessoas que ali chegam. Isso, Magda. E pensando em atitudes concretas que a igreja pode adotar, bem trabalhaste aí os obstáculos, numa perspectiva mais macro, mais ampla, mas poderíamos pensar em 2, ou quem sabe 3 ações mais concretas e objetivas que a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil poderia adotar para concretizar e transformar esse projeto de igreja segura, especialmente para as mulheres, para as nossas irmãs que estão no ministério leigo ou no ministério ordenado, mas para concretizar essa perspectiva de igreja segura para nossas mulheres? Bom, nós, enquanto clérigas, né, da igreja, já há algum tempo, já fazem mais de 6 anos, talvez, nós estamos nos reunindo, né? Por quê? Porque a gente percebeu a necessidade de estarmos mais juntas, né, para nos encontrar, para refletir, para compartilhar as nossas vidas e os nossos ministérios. Então, as clérigas, né, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil se reúnem, né, uma vez no ano. Claro que teve a pandemia e a gente ficou 2 anos, né, sem nos reunir, mas tinha um grupo de WhatsApp e também fizemos encontros online. E esses encontros, né, são para compartilhar, como eu disse, as nossas vidas, nosso ministério, e também ter o olhar para o nosso cuidar de nós mesmas, né? Então, nós tivemos retiros, né, com psicólogas, com colegas reverendas, né, pastoras de igrejas irmãs, né, luteranas. Nós tivemos também retiros e encontros, né, momentos que nós mesmas, né, podemos, né, compartilhar as nossas vidas. Então, nós já estamos de maneira muito concreta, né, com esse olhar de cuidar, né, de acolher, né. Então, a gente fez um projeto, né, com o apoio da Junete, né. Então, nós já realizamos nesse período, né, de 5, 6 anos, 3 encontros, né. Não fizemos nos anos que a gente teve a pandemia, mas continuamos nos reunindo online. Isso é uma coisa bem concreta. E ali, nós também, né, refletimos temas, né, das nossas realidades, além nessa temática do cuidar. Então, isso é concreto, já está acontecendo. E na questão das lideranças leigas, a Igreja Anglicana, olha, eu estou na igreja praticamente há 40 anos, e eu cheguei na igreja, né, por convite de uma pessoa leiga, e desde que eu estou na igreja, eu percebo que essa igreja se preocupa com a liderança feminina leiga, né, porque faz encontros de liderança, faz encontros de mulheres que tratam as questões Bíblia, né, resgates das suas histórias, e trabalha muito o protagonismo da liderança feminina leiga na igreja. Então, isso é algo bem concreto. São 2 pontos que eu vejo que já estão acontecendo, mas precisamos sempre trazer outras lideranças para junto de nós e também trabalhar para que mudem algumas atitudes, né, em relação para que a gente possa se sentir segura nos espaços que a gente está. Então, por isso, né, eu vou relembrar que nós, no Sínodos, vamos falar um pouquinho sobre o assunto do que é ser igreja anglicana, e vamos entregar um material pequeno também, mas só para despertar nas pessoas, né, o interesse e o compromisso de trabalhar na sua comunidade, lá na base, né, a temática igreja segura, né? Porque não adianta também nós propor determinados temas, né, de cima, né, como diz para baixo. Nós temos que trabalhar lá na base, né, que a dona Maria, por exemplo,
né, tenha conhecimento do que a igreja provincial está falando sobre determinado tema, né? Então, isso que a gente quer. Então, é outra coisa bem concreta, né, nessa temática, que as pessoas lá nas paróquias, né, nas pequenas paróquias, nas missões, né, possam, então, estar trabalhando também, conhecer esse tema e dar opinião, né, até que a gente chegue a um material, né, bem concreto da Igreja Segura, né, como a igreja lá na Comunhão Anglicana tem determinados códigos de condutas, né, que o Marcel fala na sua entrevista. Então, as realidades são diferentes. Nós não podemos trazer um código de conduta para a Igreja Segura copiando de outras províncias, porque a realidade brasileira é outra diferente, né? Então, quem que tem que falar isso? É as pessoas, né, que vivenciam diversas experiências nas suas comunidades. Então, essa é a proposta, né? E concretamente, né, então, seria que as clérigas, né, da igreja, elas se reúnem, né, a gente está, nesses anos, com a proposta de cuidado, né, cuidarmos de nós mesmos, né? E segundo, com a questão das leigas, né, há praticamente na maioria das dioceses da igreja, esses encontros, esses que são espaços de reflexão, né, sobre o ministério leigo feminino da igreja. Né? São coisas bem concretas, mas precisamos trabalhar cada vez mais, né, para atingir mais pessoas e trazer o nosso jeito de ser e de viver anglicanos aqui no nosso país, porque há muita diversidade, né? Só para trazer também um testemunho, talvez, eu, como secretária-geral, visitando alguns projetos sociais na igreja, né, fui com a reverenda Dilce e a bispa Marinês visitar lá em Manaus, né, visitamos algumas comunidades indígenas e eram as mulheres cacicas, né, eram mulheres que, por conta da pandemia, os caciques vieram a falecer, então elas assumiram, né, essa liderança, né, e elas falavam que elas sofreram bastante no início porque não eram aceitas por ser mulheres, né, e que algumas coisas a igreja ajudou também a reflexão, a como as pessoas deveriam, né, entender. Então, isso foi muito interessante de perceber de que em diversos espaços, né, de uma maneira ou de outra, essa reflexão, não talvez com o nome Igreja Segura, mas há já esse compromisso de nós estarmos, né, olhando para os nossos lados, né, e percebendo que algumas atitudes nós devemos, então, mudar, e que a igreja, ela deve estar junto, né, oferecendo esses espaços de segurança, então, para as mulheres. Bispa Magda, e uma última pergunta antes de nos encaminharmos para o fim da nossa reflexão. Como nós poderíamos, enquanto igreja, enquanto estrutura eclesiástica baseada em um sistema hierárquico, que é não só tradicionalmente, mas na perspectiva de apego a uma estrutura de assimetria de poder, né? Como nós podemos modificar essa perspectiva, ainda que seja paulatinamente? Olha, eu acredito que nós podemos modificar algumas realidades quando nós percebemos que nós somos seres humanos, filhas e filhas de Deus, que temos as capacidades, né, e que podemos trabalhar juntos e juntas, sem dizer, ela é a mulher, ela é o homem, né? Todos nós temos dons que recebemos de Deus, né? E então nós podemos, né, fazer diversas coisas, cada um do seu jeito, naquilo que sabe fazer, mas é importante para o crescimento do todo. E aqui a gente fala na igreja. Então, todas as pessoas são importantes com os seus ministérios, né? E então, isso deve estar claro, né, nas nossas comunidades de fé, na nossa igreja, que nós somos pessoas diferentes, que temos dons diferentes,
mas que no todo, no corpo, nós somos importantes, né? E cada qual com o seu dom, né? Então isso é muito importante, porque a partir do momento que nós nos perceber, né, que todas as pessoas são importantes, muitas coisas acontecerão. Haverá transformações de diversas situações, porque eu só posso mudar alguma coisa quando eu tenho outras pessoas junto comigo, né? A gente tem dito também de que só existe como uma comunidade de fé com a diversidade das pessoas, né? E nessas pessoas trazem diversos dons, porque um bispo, uma bispa não pode realizar nada sozinho, né? Um clérigo, uma clériga também. Então, há a importância de nós trabalharmos juntos e juntas com todas as pessoas, com a liderança leiga, com a liderança clerical, com a liderança episcopal da igreja, né? Cada um com o seu dom na sua diversidade, né? Mas trabalhando com unidade, que é o lema da igreja, né? Unidade na diversidade. E a gente traz, né, agora no nosso sínodo, né, essas 3 palavras bem significativas, né, que é a questão do servir, né, do testemunho e da reconciliação, né, e é bem significativo porque a gente deve estar atento ao serviço, a gente deve testemunhar todas as ações que a gente faz pelo bem comum, né, testemunhar o Evangelho de Cristo, as boas notícias, e também nós devemos estar reconciliados uns com os outros, ou seja, respeitando-nos mutuamente, né, na nossa diversidade. E nós somos, então, chamados e chamadas a testemunhar a justiça de Deus, como pessoas, né, que participamos de uma igreja, né, de uma comunidade de fé, em que essa temática, né, deve ser a temática das nossas vidas diárias. E onde quer que nós estejamos, nós devemos viver e testemunhar, né, a justiça de Deus. E envolve concretamente termos e sermos uma igreja segura para todas as pessoas. Muitíssimo obrigado, Bispa Magda, pelas tuas considerações e reflexão no nosso podcast. E com esse gesto de gratidão, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Obrigado, Reverendo Rodrigo, pela oportunidade, e eu gostaria de dizer que estamos, então, em plena organização final para realizarmos realizarmos o nosso 35º Sínodo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? E lembrar que nós contamos com as orações de todas as pessoas, né, para esse importante evento da igreja. E gratidão, né, por vocês que fazem acontecer este podcast de direitos humanos tão importante na realidade em que vivemos no nosso país e na nossa igreja, né? Que Deus continue a abençoar o ministério de vocês. E nós estamos juntas nesta missão de proclamar as boas novas do Evangelho. Mais uma vez, muito obrigado, Bispa Magda. Você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos e eu acabei de conversar com a Bispa Magda Guedes Pereira, da Diocese Anglicana do Paraná, com a temática Igreja Segura para as Mulheres. Desejo que todos e todas fiquem bem e nos encontramos num próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca.
Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.